Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda e nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos. E estamos falando a respeito do Sermão do Monte, palavras de Jesus registradas por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho. E na aula de hoje vamos falar a respeito do capítulo 7, nos versículos 21, 22 e 23, em que Jesus aborda a respeito de dois tipos de discípulos, aqueles que entrarão no reino dos céus e aqueles que não entrarão no reino de Deus. Pois bem, eu quero iniciar então lendo esse texto, esses 3 versículos, porque estamos na série Novos Começos, Valores Eternos, e as palavras de Jesus aqui transmitem esses valores eternos, os valores do reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pois bem, esses 3 versículos então vão transmitir mais uma vez os valores do reino, vão transmitir os pré-requisitos que Jesus apresenta para que eu e você entremos no reino de Deus. Mas antes de falarmos especificamente a respeito desses 3 versículos, eu quero te lembrar que esse texto ele está inserido dentro de um discurso. Por isso, não podemos analisar de forma separada esses 3 versículos, mas precisamos entender que há uma sequência de ideias sendo apresentadas por Jesus. E Jesus, no capítulo 7, começa falando a respeito do hábito de julgar os outros, e Jesus, a partir do versículo 7, faz um encorajamento à oração. E a partir então do versículo 13, ele vai falando a respeito de um paralelo entre 2 opções. E ele começa dizendo a respeito de 2 portas, de 2 caminhos, de 2 tipos de profeta. E aqui ele fala a respeito de 2 tipos de discípulos. E é interessante perceber que no versículo 15 até o versículo 20, Jesus vai falar a respeito de 2 tipos de profetas. Ou seja, de 2 tipos de pessoas que transmitem os valores do reino. E Jesus termina o recorte anterior falando que pelos frutos vocês os conhecerão. Ou seja, Jesus está falando a respeito daqueles que tinham a incumbência de anunciar o reino de Deus. E diante dessa apresentação, Jesus vai dizer: olha, pelos frutos vocês conhecerão aqueles que estão ensinando a vocês. Mas imediatamente, a partir do versículo 21, 22 e 23, Jesus agora se volta para os discípulos e fala: olha, existem 2 tipos de profetas, mas também existem 2 tipos de discípulos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. E Jesus inicia esse recorte dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós começamos essa leitura entendendo que simplesmente professar Senhor, Senhor não garante a entrada no reino dos céus. Porque, assim como lemos anteriormente no versículo 20, pelos frutos vocês os conhecerão. E aqui, mais uma vez, Jesus é radical. Ele vai no íntimo do coração, ele vai na raiz da questão. E ele vai dizer que o simples professar não é suficiente para entrarmos no reino de Deus. Por isso,
quando lemos que basta que você professe o nome de Jesus para que você seja salvo, isso é apenas uma parte da verdade do Evangelho. Porque a Bíblia diz em professar, mas a Bíblia também diz em crer no coração. E crer no coração implica em fazer a vontade de Deus, porque é isso que o texto diz. O texto vai dizer: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso, entendemos aqui que há uma complexidade naquilo que Jesus está falando. Jesus está dizendo que também, além de professar o nome dele como Senhor, e isso é verdade, ele é Senhor, nós também precisamos fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está nos céus. E a Bíblia vai dizer que nós fazemos a vontade de Deus quando cumprimos os mandamentos, quando somos obedientes àquilo que Deus está dizendo. Por isso, de imediato, eu e você aprendemos aqui a primeira lição. Mais importante do que um estereótipo, mais importante do que simplesmente professar com os lábios uma fé, eu e você precisamos ter uma vida de santidade e de obediência. Porque é justamente essa obediência, é isso que o texto diz, é justamente o fazer a vontade de Deus é que vai garantir o meu e o teu lugar no céu. Quando o Apocalipse diz que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida, nós podemos entender que essa escrita, por assim dizer, no livro da vida, está intimamente condicionada à obediência. Por isso, meu irmão, minha irmã, fé e obediência caminham juntas. É isso que o texto está falando aqui. E aqui também não podemos dissociar com o versículo anterior que diz: pelos frutos vocês serão conhecidos. E aqui também podemos entender o fruto do Espírito, descrito por Paulo, lá em Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 22, vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, ou seja, o fruto de alguém que carrega o Espírito Santo dentro dela, o fruto produzido pelo Espírito Santo que conduz uma vida, são todos esses atributos. Ou seja, fazer a vontade de Deus é permitir que o Espírito Santo possa fluir esse fruto através da vida dessa pessoa, sendo obediente àquilo que a palavra de Deus diz. E, resumindo, assim como Jesus disse, obedecer a Deus é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso, quando lemos aqui que Jesus fala a respeito de duas portas, dois caminhos, dois tipos de profeta, ele está falando aqui também a respeito de dois tipos de discípulos. Ou seja, dois tipos de pessoas que ouvem a mesma mensagem e podem, a partir daquilo que ouviram, seguir ou um caminho ou outro. Aqui, o caminho que conduz à vida, o caminho que franqueia a entrada no céu é o caminho da obediência. É isso que Jesus está dizendo aqui. E o texto continua dizendo: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos também muitos milagres? Sabe, meu irmão, minha irmã, o que me chama a atenção aqui é que Jesus vai dizer: muitos naquele dia vão me dizer. Aqui há uma explanação perfeita da parte de Jesus. O próprio Jesus vai ouvir de mim e de você. Porque se lemos aquilo que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5,
nós vamos ver que eu e você um dia vamos prestar contas a Deus. Por isso, quando Jesus vai falar que a respeito de entrar no reino de Deus, é impossível não associar isso com o dia do juízo final, o dia em que Jesus vai voltar. E naquele dia, quando formos prestar contas a Ele, vamos prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Aqui, quando Jesus vai falar que muitos profetizaram no nome dele, expulsaram demônios, realizaram milagres, Jesus está justamente falando a respeito dessa prestação de contas. Porque, como lemos anteriormente, fazer essas coisas em nome de Jesus não é o suficiente para autenticar aquilo que está no coração de cada um. Perceba que Jesus não está invalidando tudo aquilo que foi feito, mas Jesus, mais uma vez, está olhando para o coração daquele que fez tal obra. E dessa forma, Jesus vai dizer, a partir do versículo 23, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Aqui há um tom de seriedade muito grande nas palavras de Jesus. Fazer simplesmente coisas para Deus não é o suficiente. Eu e você precisamos ter o nosso coração transformado e precisamos fazer as coisas sim, em nome de Deus. Mas precisamos fazer isso com um coração quebrantado, com um coração voltado para Deus, reconhecendo que tudo vem dele, reconhecendo a nossa incapacidade diante dele e reconhecendo que se não fosse a graça de Deus, nós não poderíamos praticar tais obras. Não faria sentido praticar obras em nome de Jesus se esse mesmo Jesus não fosse Senhor e Salvador das nossas vidas. E nesse momento eu quero fazer uso das palavras de Champlin, que ao comentar a respeito desse texto, ele vai dizer: a grande lição é que o poder e o sucesso que o mundo vê não serve de critério legítimo sobre o conhecimento que alguém tem de Cristo, e nem mesmo da relação que mantém com Ele. Esse comentário vai ilustrar exatamente o que lemos aqui. O fato de fazermos coisas em nome de Deus, para Deus, não autentica o nosso coração. Não é possível identificar se alguém é salvo ou não simplesmente por aquilo que ele fala ou por aquilo que ele tem feito em nome de Deus. E aqui vale destacar que esse também não é o nosso papel. O nosso papel, como lemos anteriormente no início do capítulo 7, o nosso papel não é julgar ninguém, mas o nosso papel é obedecer àquele que nos chamou. Ao continuar analisando aquilo que esses 3 versículos falam, eu também não posso deixar de associar com aquilo que Jesus vem dizendo aqui. Jesus vai falar a respeito de uma porta estreita, de um caminho apertado, vai falar a respeito de bons frutos sendo produzidos e vai falar também a respeito de discípulos que precisam não apenas professar o nome de Jesus, mas principalmente obedecer aquilo que ele fala. Por isso, eu entendo que nessa crescente do texto, Jesus vai colocando uma série de pré-requisitos para que eu e você estejamos com os olhos nele, em obediência nele. Eu quero ler aquilo que o autor Carson vai falar a respeito desse texto também. Ele vai dizer: nós não somos salvos por uma justiça exterior. Por isso, não basta dizer apenas Senhor, Senhor, mas eu e você precisamos entender que há uma necessidade em sermos zelosos com as coisas de Deus. Há uma necessidade de entender que o reino de Deus, ele não é semeado apenas no exterior, mas ele é semeado primeiro no meu interior. E a partir do meu interior, então, coisas boas são produzidas.
Por isso, precisamos fugir das aparências, dos estereótipos, para não correr o risco de ouvir essas palavras duras de Jesus. Meu irmão, minha irmã, de nada adiantará caminharmos frequentando uma igreja, possuindo uma religião, frequentando cultos dominicais, se não atentarmos para a verdade de que precisamos ter o nosso coração transformado. Precisamos produzir bons frutos, precisamos escolher entrar por uma porta estreita e andar num caminho apertado. Como falamos anteriormente, um caminho de fé, de obediência e de santidade. E Jesus termina dizendo: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui eu quero destacar essa palavra, conheci, porque Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Essa palavra, quando consultamos o texto no grego, no original, nós entendemos que esse conhecer não significa simplesmente conhecer alguém de vista, mas transmite a ideia de conhecer profundamente alguém. Ou seja, transmite a ideia de um relacionamento. É como se Jesus estivesse dizendo, eu nunca te conheci profundamente. Eu nunca tive uma vida de intimidade com você. Eu nunca tive um relacionamento profundo com você. É isso que Jesus está dizendo. E ele vai falar ainda, afastem-se de mim. Ou seja, fiquem longe de mim, porque vocês praticam o mal. E aqui, essa palavra praticar também transmite a ideia de trabalhar, de se desenvolver, de fazer coisas más. Então, Jesus vai dizer, porque eu nunca vos conheci, e eu nunca vos conheci porque vocês nunca praticaram aquilo que eu pedi. Por isso, afastem-se de mim. Eu quero ler aquilo que está escrito em Tiago 1, no versículo 22. Nós já lemos esse texto em algumas aulas anteriores, porque esse texto transmite essa verdade que Jesus está dizendo. O texto vai dizer assim, Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Perceba que Tiago vai falar a respeito de ser um praticante da palavra de Deus. Aqui, mais uma vez, podemos associar essa prática com a obediência. Eu quero, mais uma vez, ler aquilo que o teólogo Carson vai falar a respeito do texto de Mateus 7, entre 21 e 23. Ele vai dizer assim, por achar que está tendo resultados que são imediatos e espetaculares, ou seja, ele está falando a respeito de fazer milagres, de expulsar demônios e de fazer muitos milagres. Então, ele acha que está próximo do cerne da verdadeira religião. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã. O que esse teólogo está dizendo é que não podemos avaliar os resultados que temos tido como um único medidor de sucesso. Tiago vai dizer em Tiago 1,22 que precisamos ser praticantes da palavra. E essa prática, como temos falado aqui, não se resume apenas em fazer boas obras, mas pode se resumir num coração quebrantado e contrito, no reconhecimento de quem Deus é e, especialmente, dentro de uma caminhada de fé, obediência e santidade. Pois bem, eu quero encerrar essa aula da Escola Bíblica Alameda relembrando aquilo que está escrito em Mateus 7,20, quando Jesus vai dizer que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Jesus espera de nós bons frutos e frutos vindos de um coração quebrantado e contrito, vindos de alguém que persevera e se mantém com um coração cheio de fé, em obediência e em santidade. E na aula que vem,
quando falarmos a respeito de duas casas, de dois fundamentos, essas ideias vão se complementar. Porque, como falamos anteriormente, Jesus vem falando a respeito de duas portas, de dois caminhos, de dois profetas e de dois tipos de discípulos. E cada um deles, no complemento do texto, vai construir duas casas. Uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E esse é o tema da nossa próxima aula. E eu te convido a estar conosco, a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu te desejo uma semana abençoada e espero você na próxima aula da Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.